E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Marteleto e vim trazer para vocês hoje o resumo do primeiro dia de Expert. Vamos começar com o Ray Dalio, que foi um dos primeiros destaques do dia. Ray Dalio, gestor e fundador da Bridgewater, a maior e mais lucrativa gestora de hedge funds do mundo, falou hoje sobre o mercado e a economia e como o ciclo de dívida de um país faz diferença em nossos investimentos. Mencionou que sempre que ocorre um acúmulo de dívida, o Banco Central daquele país imprime dinheiro e isso faz com que aumente a inflação, gerando esse ciclo. E para entendermos o futuro da nossa economia, é importante olhar para o passado, pois o comportamento dos países ao longo do tempo diz muito sobre como podemos enfrentar a crise que estamos passando e as que estão por vir. Os juros a quase zero é um momento de ainda maior reflexão para pensarmos em diversificar nossa carteira de investimentos. E para isso, podemos pensar nos ativos internacionais e que são mundialmente aceitos, como o dólar e o ouro. Ray mencionou como os Estados Unidos e a China têm agido de maneiras diferentes frente a diversos temas, e que Estados Unidos se posiciona como potência, uma vez que sua moeda é vista como reserva mundial e possui um amplo desenvolvimento tecnológico, mas que a China não fica para trás e também é uma potência pela sua diferença cultural, uma cultura mais capitalista e com uma população que é mais atenta ao que o governo propõe. Deu um exemplo bárbaro de que a diversificação funciona como uma bexiga cheia. Se você aperta de um lado, vai mais ar para o outro. E assim funciona a nossa reserva de riqueza. Se cai de um lado, precisa compensar de outro. Ray deu conselhos valiosos relacionados a quem está chegando no mercado. Menciona que você precisa ter seu objetivo claro e que sozinho você não chega mais longe. Então, esteja sempre rodeado de pessoas que são importantes para você. Ele ensina que problema é a oportunidade para você se destacar e que o seu ego não pode atrapalhar o seu percurso. Arrisca ainda que dinheiro não é tudo, ele é apenas o caminho e a consequência daquilo que você busca para atingir os seus sonhos, mas que a regra é simples: dor mais reflexão igual progresso. Tivemos em seguida Eduardo Lira, fundador e CEO do Instituto Gerando Falcões, organização social sem fins lucrativos, voltada à promoção social de crianças e adolescentes através do esporte e cultura. Hoje ele apresentou a visão de que uma pessoa transcende como empresário quando seu propósito é também ajudar o próximo, e as empresas serão reconhecidas quando de fato o seu propósito estiver atrelado com o desenvolvimento do outro. Ajudar a comunidade que está inserido motiva a sua missão de deixar o mundo melhor. O cliente e a equipe vê valor nisso e a empresa transforma essa energia gasta em ainda mais resultado. Menciona Guilherme Benchimol, o CEO da XP Inc. A importância de fazer história, o quanto as pessoas precisam fazer parte do desenvolvimento para que no futuro ela faça parte de uma nova era. Começa quando cada um torna a doação como parte de seu investimento. Edu menciona que tempo, voluntariado, tecnologia e mão de obra são partes importantes das doações também, e o Brasil precisa da participação ativa das empresas para que tenha mudança em alta escala. Organizar a sociedade para atacar as prioridades do Brasil, como alfabetizar e levar a internet para todos, é um dos focos da Gerando Falcões. Edu menciona que o líder lidera na crise, pois é nesse momento que acontecem os desenvolvimentos e que a ONG está pronta para fazer disso sua missão. Menciona que precisamos pensar nas próximas gerações e que a pandemia que enfrentamos é também uma maneira de nos desenvolvermos e pensarmos mais como funcionamos em rede e que precisamos trazer essa visão para a nossa realidade. E para quem se interessa em fazer parte dessa mudança, convido você a acessar o site www.gerandofalcões.com e começar agora a mudança que quer ver no mundo. Tivemos também Leandro Carnal, falando sobre a sociedade brasileira e seu futuro. Juliana Napolitano, editora-chefe da Infomoney, entrevistou Leandro Carnal, professor, filósofo e historiador, conversando a respeito dos impactos pós-pandemia.
Comenta que estamos passando por uma crise política, econômica e sanitária. Acredita que a pandemia escancarou a nossa desigualdade, já que são poucas pessoas que realmente têm a opção de se isolar em casa, de ter qualidade de ensino através de projetos integrados de escolas particulares e ter acesso à internet, celulares e computadores. Se as escolas públicas já tinham problemas, pessoas com baixa renda, pouco acesso, na situação atual, isso se agravou. Acredita que temos que ser otimistas, mas otimistas estratégicos, ouvindo o pessimista para melhor avaliação dos riscos. Diz que quem não tem medo nenhum é um perturbado, pois é normal termos medo, por nossos entes queridos, por nossas vidas e por nosso patrimônio. Alerta os pais para que fiquem atentos aos filhos trancados no quarto, que pode ser um sinal de depressão e que devem encarar o desafio de que certa forma já enfrentavam, que é a relação presencial com a família e não via tecnologia. Temos que utilizar a epidemia para melhorar nossa capacidade de aprender, improvisar e pensar fora da caixa. O futuro é da inteligência. As maiores fortunas estão nas mãos de quem tem ideias. Fala sobre as consequências comportamentais, culturais e econômicas, pois empresas chegam à conclusão de que já não precisam de espaços físicos, aumentando a aceitação do trabalho remoto. Visualiza filmes sendo lançados no cinema e em plataformas para assistir de casa ao mesmo tempo, e grandes impactos nas áreas de eventos, lojas e companhias aéreas. Se preocupa com o momento que estamos vivendo de negacionismo à ciência, que algumas vezes pode ser criminosa. Ciência não produz crença, produz eficácia. Desconfie, pensem e selecionam o que escutam, mesmo quando é ele que diz. Pensem no que quer aproveitar e o que quer descartar. E para finalizar, tivemos Tony Blair falando sobre o mundo e seu futuro. Tony Blair, político britânico que foi primeiro-ministro do Reino Unido de 97 a 2007, falou sobre a sua ONG e como trabalha em mudanças, reformas e orientação estratégica para governos e empresas. Blair menciona que a diferença entre dois países irem bem ou mal é ditada pelo seu governo, e a estratégia política de um país depende também da qualidade de seu governo. Ele ressaltou que teremos um enorme problema econômico pós-pandemia, já que os problemas estarão exatamente onde estavam antes, mas com um agravante de que ou se definia o lockdown para proteger a população e com isso afetava os mais pobres, pois não tinham a possibilidade de fazer um trabalho remoto, ou pensava na economia e mantinha tudo aberto, mas deixava o sistema de saúde colapsar. Comentou também sobre as mudanças climáticas, que foi tema de um de seus projetos como primeiro-ministro em 1997, e que governos atuais precisam pensar em maneiras de se desenvolver de maneira mais sustentável, já que já sentimos essas mudanças no desmatamento no Brasil, por exemplo, ou até em furacões que têm afetado os Estados Unidos. E que isso é um grande desafio quando pensamos no continente africano ou até na Índia, já que nesses lugares onde a ONG de Blair atua, é preciso pensar em uma maneira de se desenvolver para que a população tenha sucesso, mas que também não agrida mais ainda o meio ambiente, e que para isso ele menciona que é preciso um governo que coloque as ideias em prática e que tenha apoio para isso. Blair menciona ainda que para tudo isso acontecer, a base vital é a educação, e é com ela que conseguimos atingir todos os outros objetivos acima mencionados. Ele faz uma breve menção à relação entre Estados Unidos e China e disse que são culturas bastante distintas e que buscam um posicionamento igual de grande potência mundial, mas que sem dúvidas houve um aumento de importação dos Estados Unidos com a China nos últimos anos e que por isso essa relação deve ser trabalhada com calma. Também comenta um pouco sobre o Brexit. Se posiciona que em sua época como primeiro-ministro era contra esse acordo, mas que nesse momento o seu país precisa estudar com calma os acordos comerciais, pois em meio a essa pandemia corre-se o risco do Reino Unido sair sem nada. E finaliza dizendo que o grande problema dos políticos é na dificuldade em tomar decisões e que isso pode atrapalhar no desenvolvimento daquele país. Finalizamos o primeiro dia de Expert, espero que tenham gostado e não percam os próximos temas ao longo desses 4 dias de evento. Um beijo e até a próxima!